eu tenho que dar uma olhadinha aqui, porque o calendário de prova foi alterado. Porque o que estava acontecendo? A minha disciplina estava tendo conflito, porque eu não sei, cargas d'água aconteceu, estava tendo, as turmas elas estavam com data diferente. Então, por exemplo, lá tinha dia 20, estava uma turma, 2 cursos, e dia 9 estava outro. Então, assim, não faz sentido você ter duas datas de prova separado, né? E aí até foi uma solicitação que eu fiz para coordenação. Deixa eu só confirmar aqui, mas ó, o que foi passado para mim é que foi alterado para o dia 9. Então, provavelmente no calendário vai ficar. A física deve passar para o dia 20 e dia 9 fica a minha disciplina. Então, o trabalho que a gente está fazendo, que é tipo, todos os desenhos, a gente que vai entregar, é a prova? Não, não é a prova, é o trabalho. Entendeu? É o trabalho. O que dá para fazer é a gente adiantar esse trabalho para a semana que vem. Dá para fazer também. Aí a gente precisa ver o que fica melhor para vocês. Ô, professor, só uma Ah, pergunta. A prova ela vai ser de modo online ou na instituição? não, ela é online também. Beleza. Ela vai ser uma prova de desenho, na verdade. A semana de prova, se não me engano, começa na quinta, não é? Dia 9? Pelo que eu vi, sim. Entendi. Ó, deixa eu pensar o que dá para fazer. Porque é o seguinte, a gente vai ter. Vocês vão ter que entregar num dia de prova do mesmo jeito. Entendeu? Porque assim, fazer a entrega na semana de prova, se não cair na minha aula, vai cair na aula de alguém. Entendeu? Então, de qualquer forma, vai cair um dia de prova. Isso aí não vai ter como escapar disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário para Não ver seria como que possível cai. entregar antes, no caso, no mesmo dia lá da prova, mas antes, ou à tarde, no início da tarde, ou na parte da manhã, Não, assim? não tem, porque esse é o horário que eu consigo prolongar no horário de aula, né? E ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque ó, dia 9 começa, provavelmente então vai ficar a minha disciplina 9, 10 tem lá METEP, 11 é algoritmos, depois tem fundamentos da engenharia, aí depois, essa aqui eu tô olhando a civil, tá? Aí, ó, segunda-feira que é dia 13, depois tem terça, quarta, quinta, sexta, e dia 20 na outra segunda, que seria o último dia. Então, provavelmente, dia 20 vai passar passa essa disciplina de física para o dia 20 e vem desenho técnico para o dia 9. Só que acontece, se deixar para entregar depois da semana de prova, fica ruim, porque daí não dá tempo de corrigir todos os trabalhos para lançar nota. O que dá para fazer ou é entregar algum outro dia na semana de prova ou entregar antes. Depois da semana de prova, lá no dia 20, daí não tem como. Tem que ser, ou pode ser agora, quarta que vem, ou pode ser no dia da prova, dia 9. E aí, eu vou estar em sala de aula, normal, como foi no mês passado. O que vocês podem tentar fazer, sabe o que é? De repente, organizar com quem aqui é daqui de Maringá, deixar o trabalho, combinar aí com o pessoal da sala, vocês entregam antes para a pessoa entrega para vocês. Vocês combinam um dia que vocês vêm, deixa com a pessoa entrega. Que daí eu acho que fica mais fácil. O que vocês acham? Professor, tem como fazer assim, tipo, estipular uma data do dia 9 até. Bom, não tem como, né? Tem que ser um Até dia, sábado. tem que ser um dia só, Luiz, porque é o seguinte, ó, eu vou na Uningá para fazer recebimento de trabalho.
entendeu? Então, vou lá, vou ficar lá em sala de aula, vou cumprir todo o horário, recebimento de trabalho. Na outra semana, que é a semana de prova, que não seria, teoricamente não seria, é o dia que daí eu tiro para te fazer a correção dos trabalhos, entende? Ah, entendi. Igual aquele esquema de levar sábado de manhã, não tem como, né? Não, não. Ficou, bimestre passado ficou muito ruim, isso. E não, tem que ser uma data só, Marcos. Ou é dia 9 ou é dia 16. Esse negócio de ficar indo um dia assim ou outro, você não funciona, tá? Isso aí, a logística é ruim, depois gera confusão, a gente precisa se organizar para entregar num dia só. É dia 9, ponto. Entende? E aí também, de novo, foi o que eu disse, eu não vou receber esse bimestre trabalho deixado na Uningap por aí. Eu não vou receber em sala de aula em mãos. Então não adianta entregar na coordenação, não adianta entregar na reitoria. Então, assim, é legal a gente se organizar e poder fazer. Por isso que eu estou dizendo para vocês, dia 9 é na quinta-feira. Se vocês conseguirem aí, de repente, sei lá, até quarta-feira, que não começou a semana de prova, e deixar uma pessoa responsável por entregar, do pessoal que é de fora e não consegue, daí a pessoa leva e eu recebo sem problema. Eu vou ficar lá em sala de aula, acho que quase a noite em toda, para receber. Porque esses trabalhos, na verdade, de desenho, são trabalhos que são complexos e eles demandam bastante tempo para fazer a correção. Então, aí, essa quantidade de trabalho leva aí quase uma semana para corrigir tudo. Porque você tem que sentar e você tem que analisar trabalho por trabalho, você olha, e eu corrijo mesmo, eu corrijo com bastante critério. Então, eu abro ele, olho, vejo que está errado, então demora para corrigir. E se a gente deixar muito para o final da semana de prova, depois não dá tempo de cumprir aquele prazo que a Uningá pede para a gente lançar nota, sabe? Então fica apertado, fica ruim para lançar. Por isso que geralmente eu sempre jogo no primeiro dia de aula, de prova, na semana de prova, porque daí eu tenho esse tempo, consigo ter esse tempo útil ali da semana para dar conta de corrigir e lançar a nota antes do prazo, que é determinado. O que vocês acham que dá para fazer? Aí dia 9 vai ser a sua prova daí, no caso. Isso, dia 9 é a minha prova. Mas vai ser uma prova bem rápida, tá? Esse bimestre ainda não decidi se vou pedir desenho ou não. Não sei se vai ser teórico, eu vou ver, mas deve ser bem rápida. Daí ia trocar só a prova com a de física. O lugar ia ser bem melhor. Isso. Porque daí a minha ficava no dia 9, eu só preciso confirmar agora, tá? Com os coordenadores. Porque assim, ó, eu não sei, né, o que acabou acontecendo, que dos 4 cursos que a nossa turma ela é composta, 2 deles tinham ficado aí dia 9 e 2 ficaram dia 20. Eu não entendi o que aconteceu essa separação. E até tinha pedido para algum dos coordenadores, em um dos cursos eles me disseram que tinha sido consertado, mas eu preciso confirmar realmente se ficou todos os cursos daí no dia 9, mas pelo menos, por exemplo, civil e computação eu tenho certeza que está no dia 9. Entendeu? Aí só elétrica e mecânica que eu preciso confirmar se realmente ficou dia 9, mas a princípio é dia 9. Não muda. Aí, assim, ó, isso que eu tô falando para vocês. Vocês acham que fica ruim se a gente pegar, igual eu tô falando aí, a gente combina com alguém da sala que possam fazer a entrega, e aí, para vocês não precisarem vir no dia da prova, daí vocês deixam com a pessoa e a gente faz a entrega. Ou também, se quem for de fora não pode fazer a prova em sala? Pode fazer, mas eu não tenho certeza daí se a gente vai conseguir acesso à internet lá, entendeu? Ah, tá. Essa que é a questão. Porque, assim, eu não sei se vocês já usaram a internet do bloco lá. Quem já usou?
Quem usou lá? Alguém usou? A professora é meio ruim, né? Ela até Eu já funciona. usei e é ruim. Ela até funciona, mas assim, não é garantia que, por exemplo, vai chegar no dia da prova, você vai fazer a prova, vai funcionar na prova, entendeu? Olha, eu particularmente, assim, eu até acharia que seria melhor se a prova fosse presencial. Só que a logística ela não é viável, porque assim, a gente tem aquelas restrições de sala e daí a gente precisaria ter mais salas e daí para ficar cuidar de várias salas ao mesmo tempo, eu sozinho não consigo, entendeu? Eu precisaria de mais pessoas, então é uma logística bem complicada. Então, por isso que a gente acaba fazendo online. O certo mesmo, o melhor seria fazer presencial. Mas nesse momento, talvez não seria tão viável, entendeu? E aí, a gente tem um contraponto, porque assim, ó, fazer correção de trabalho, de desenho online, é um negócio que não funciona. Vou ser sincero com vocês, não funciona. Até por isso que nesse bimestre eu parei de pedir aquelas entregas parciais, porque às vezes a qualidade da foto vem ruim, você não consegue ver o que tem, aí muita gente manda em arquivo em formato errado, aí você não consegue comentar o arquivo. Então, assim, é uma coisa que desorganiza muito, fica muito complicado, é desgastante. Então, por isso que eu comecei, a gente conseguiu fazer isso no mês passado, essas entregas em sala de aula, funcionou bem, deu certo. Então, por isso que a gente voltou com isso. Então, porque assim, fazer correção de desenho online não é bom, Ô, certo? professor, Então, acho que seria mais fácil. professor, Oi. tem como Então, deixar pro dia 10 essa entrega aí? Porque a gente tem prova de METEP, que é uma matéria mais tranquila, né? Não sei se as outras pessoas da sala aí vão concordar. ó, dia 10 é uma sexta-feira à noite. Na sexta eu não consigo ir na Uningá. Na sexta-feira à noite já tem compromisso. Eu não consigo ir. O que eu consigo teria, se não fosse no dia 9, e daria para fazer, seria talvez na segunda-feira, no dia 13, o máximo que dá para mudar. Daí, mas aí vai dar conflito também com a prova de algoritmos. Não sei se tem algoritmo que tá para todo mundo. Mas, gente, ó, de verdade, eu não entendo qual que é a dificuldade de pegar o trabalho e entregar um dia antes para alguém da sala, vocês se articularem entre vocês e entregar na quinta-feira. Qual que é o problema? O que tá pegando? Vamos lá, diz para mim, quero entender. Vamos, Se gente, quero quiser ficar entender. comigo, eu entrego na faculdade depois. Eu quero entender o porquê que não é viável essa solução. Oi? Por mim é uma boa deixar com alguém. Eu deixaria com a Ariana para ela entregar também. Então, mas é uma solução que a gente tem que estar com todo mundo de comum acordo. Eu quero entender o porquê que não é viável para vocês uma solução como essa. Quero ouvir o ponto de vista. Daí seria na quinta, dia 9 mesmo, né, professor? Para entrega e o pessoal que mora fora de Maringá entregaria na quarta. Entrega na quarta para alguém da sala e daí alguém se responsabiliza e traz na quinta-feira e à noite. Eu acho que essa seria a opção mais viável. Não sei se o pessoal vai concordar aí também, porque ficaria ruim para o pessoal de fora, mas se fosse em dia de prova, né? Daí, como eles entregariam na quarta, que não é um dia de prova, eu acho que ficaria mais tranquilo. Quarta-feira vocês têm aula? Qual que é o dia da semana que vocês não têm aula? Só na sexta. Só na sexta. Na quarta vocês têm aula? Temos.
Geometria. Qual que é o dia que vocês vão para Uningá, sem ser a minha disciplina? Algumas terças e algumas quintas. Terça e quinta. Só que eu acho que na Nessa terça a em gente não iria. específico, vocês vão para Uningá? Eu acho que Porque, não. ó, tem 2 semanas. Tem semana que vem e vai ser na outra. Não, professor, mas na próxima já é o feriado, então daí não vai ter aula. Na terça-feira não tem aula, né? Deixa eu ver aqui. Que vai ser dia 7 de setembro. Sem ser essa semana agora, na outra, né? Na quarta, vocês têm prova do quê? Na quarta acho que é aula normal. Na quarta é aula, mas é aula, vocês não vão para Uningá. Isso, a gente faz aula EAD. Ah, vocês não vão, então. Deixa eu ver aqui o calendário de prova. Ó, na outra quinta é dia 16, certo? O que daria para fazer? Daria para fazer a entrega na quinta-feira, que é dia 16, ó. Que é também numa quinta. Só que daí nesse dia também é dia de prova, é dia de cálculo. Não, ainda não, né? Cálculo. Então, gente, Deixa ó, mas nessa é o quinta seguinte, 9 mesmo. ó, o seguinte, ó. Dia 7 é feriado, não tem aula. Vocês não conseguem entregar no dia 7 para alguém? Bom, gente, se vocês não falarem, vocês não vão resolver isso. Vocês têm que conversar, a gente está resolvendo. Deixa pro dia 9 mesmo, professor, é mais fácil. Eu quero saber o que fica bom para vocês, o que dá para a gente encaixar. Acho que o dia 9 ficaria ideal mesmo. Vocês acham ruim ou não? Ah, ruim vai ser, mas tá tudo tranquilo. É melhor que mexer na quinta-feira que vem na aula de cálculo. É porque é o seguinte, gente, ó, a minha preocupação é assim, ó. Essa data ela vai mudar, vai ficar, a prova vai fechar, a semana de prova vai fechar dia 20, que é que provavelmente vai ser física nesse dia. E aí, dia 9, que é o dia da minha prova, vai ter a prova só, certo? E aí, vocês vão ter que fazer uma prova de física, que provavelmente deve demorar mais do que a minha, e vocês vão ter que dar conta de entregar o trabalho nesse dia, certo? Entregar depois que a semana de prova acabar não dá, porque fica muito em cima do lançamento das notas, do final do terceiro bimestre. Aí não dá tempo de corrigir tudo para lançar, e daí depois, se tiver que aí pedir autorização para lançar, depois o prazo gera todo um transtorno que não é viável. Então, por que eu estou falando isso? Ó, aí as opções que a gente tem aqui, né? Eu não consigo ir na sexta-feira à noite para Uningá, porque eu também tenho outros compromissos fora de sala de aula, certo? E sobra a terça. Então, assim, na primeira terça é feriado, tem a outra terça que vai ter prova de cálculo. Entendeu? Aí, de novo, a gente vai cair no mesmo gargalo, porque vocês vão ter prova em um dia e vai ter que entregar trabalho no dia. Então, aí, assim, na minha opinião, eu acho que não é viável. Mas aí é uma decisão que a gente tem que tomar em conjunto. Eu não vou aqui dizer assim, ó, vai ser desse jeito, não vai, entendeu? Para depois gerar reclamação e vocês ficarem satisfeitos. É uma coisa que eu quero decidir em conjunto. Vocês falam para mim, não, professor, ó, tal dia vai ser melhor, a gente dá um jeito e consegue resolver. A gente resolve. Mas é uma coisa que a gente tem que resolver junto, entendeu? Ô, professor, no dia 9, a partir de que horário você vai estar na universidade? 7 horas. Horário de aula. Aí fico do lado das 7 às 9, horário de aula normal.
Mas daí então sua prova mudou então pro dia 9 mesmo. Oi? A sua prova vai mudar pro dia 9 também. Isso, provavelmente. Quase certeza que sim. Aí dia 9. E a sua prova, você tinha comentado que vai ser meio rápida, né, para fazer. Não deve ser, esse bimestre não deve ser demorado, não. Ah, se for rápido a sua prova, igual você tá falando, acho que dá tempo de levar pra você e voltar. Eu acho que o pessoal que vem de fora poderia fazer em sala. Eu acho a sua prova bem mais fácil de fazer do que a de física, então seria bem melhor para mim, pelo menos. Eu acho que É vai porque, também. é porque assim, a gente tem que organizar também, ó. Quem vai fazer, se alguém optar por fazer em sala, vocês vão fazer em sala normal, tá? É prova normal, vai cada um sentar numa carteira, não vai conversar, vai levar o notebook, então tem que ser uma quantidade máxima que a sala comporte. Entendeu? E aí, gente, o que resolvemos? Se trocar pro dia 9, a sua prova vai ser na sala de aula, então? Não, vai ser online. Então, deixa a prova pro dia 9 e eu trabalho pro dia 9, então. Daí a gente faz a prova antes. Porque assim, gente, eu acho que é até mais. Eu acho que é até mais fácil, sabe, se a gente fizer assim, porque a gente não mexe com nenhum professor, não incomoda ninguém, daí a gente resolve entre a gente mesmo, fica mais fácil fazer. Porque, igual eu falei, a logística fica ruim, porque daí vocês vão ter que dividir horário com outra prova, então acho que é mais difícil de encaixar, entende? Acho que fica melhor mesmo dia 9 mesmo. Pode ser, gente, então a gente deixa pro dia 9. Pode. Aí eu confirmo certinho para ver se vai ficar com o dia 9 mesmo, ó. Eu recebi isso da Civil e da computação, né, os dois calendários que eu recebi, que tava dia 9. Aí eu vou confirmar, tá? Para ver certinho se realmente vai ficar pro dia 9. Isso aqui, daí a gente já deixa assim. Ô, professor, É, pode pedir para alguém da família levar? pode, sem problema nenhum. Tem problema não. A minha única exigência é que chegue nas minhas mãos em sala de aula e que entregue para mim. Nenhum outro lugar da unidade. Agora, quem vai levar ou não, aí não tem problema. Professor, você já disponibilizou aquele modelo do projeto elétrico já no Abas? Já tem um tempo já que tá lá. Eu olhei no meu aqui, não tá mostrando. Confirma aí para mim, gente. Dá uma olhada na acessada aí, fazendo um favor, e vê se tá lá no online, no Ava. Ô, professor. Oi? Você poderia confirmar para mim, para a turma toda, quais os trabalhos que a gente vai ter que entregar, na verdade, só para tirar dúvida, se está faltando algum ou não? A gente tem o corte, a planta e o corte de acessibilidade. A gente tem o trabalho de elétrica, certo? E tem o trabalho que eu vou passar hoje. Certo, então esses três, o banheiro, o elétrico e o de hoje. Isso, o de hoje. Ok, obrigado. São esses três. Aí da prancha não tem nada, aquela dobra de folha que a gente fez, não vai precisar entregar, tá? E aí a gente tem um trabalho hoje, que é o de escadas. Hoje a gente vai ver escadas. Como faz para desenhar. Na semana que vem, a gente vai falar, a última aula do bimestre, a gente fala sobre telhados. A gente vai ter um exercício também, mas aí eu vou decidir se
se vai ser para entrega ou não. Se for para entregar, ele vai ser bem pequeno, tá? Por causa do tempo também, porque daí vai ter uma semana só. Então ele não deve ser muito grande, não. Esse de hoje também não é grande. Provavelmente não. A prova de desenho técnico é a única que eu ainda não fiz. Ainda não terminei. O restante das outras provas estão todas prontas já. Só desenho que não. Ainda. Folha 3, isso. Ô, professor, aquele primeiro trabalho, Oi. ele é feito tudo numa folha só ou ele é dividido em duas folhas? O corte A e aquele Qual trabalho do trabalho? banheiro? Aquele primeiro de Você acessibilidade. pode, você pode colocar tudo ele numa prancha só. Você faz uma planta e aí você desenha do lado dela o corte. Se fizerem duas, ele fica errado, professor? Gente, só um pouquinho que tem um cachorro latindo que eu vou fechar a janela. Peraí um pouquinho. Tem um cachorro do vizinho aqui que é só eu começar a dar aula, o cachorro começa a latir. É impressionante isso. Mas vamos lá. Aquele, João, não é desenho para colocar em duas pranchas. Aquilo ali é para uma só. Então, se você desenhar e organizar ela certinho, você consegue colocar ela numa prancha só. É que eu tinha Esse começado, que aí eu fiz na folha inteira. Mas eu vou tentar então usar um espaço para desenhar a parte do corte. Você chegou a ver uma aula que eu postei, que ela, acho que, se não me engano, no segundo bimestre, acho que foi, que era uma aula de organização de prancha? Não sei se você viu ela. Eu não vi, professor. Eu entrei, na Dá uma verdade, meio olhadinha, atrasado também no segundo. dá uma olhadinha, ela tá no sistema ainda. Vai te ajudar bastante a ter uma ideia de organização, né, de como que você deve posicionar cada desenho dentro da prancha, e daí você consegue encaixar vários desenhos, né, em uma prancha só, em uma folha só. Eu acho que vai ajudar bastante ela. Beleza, eu vou dar uma olhada depois. Gente, vocês conseguiram fazer o trabalho, o desenho? Como que tá? Só o de acessibilidade ainda. Só de acessibilidade? O elétrico é muito demorado ainda, não terminei não. Vocês estão conseguindo fazer? Professor, esse elétrico aí nós estamos queimando o relé, literalmente. Tá difícil assim? Professor, aqueles desenhos do elétrico lá tem que ficar certinho na régua ou pode ser meio que tortinho? Ah, depende do tortinho. Depende do É, tortinho. é que são vários, daí, tipo, meio que eu tava fazendo no olho mesmo. Gente, ó, agora no quarto bimestre, eu mandei até mandei um e-mail para a professora Cláudia agora há pouco, e a gente vai ter uma, lembra aquela aula que eu falei, que eu comentei que a gente ia fazer lá fora? Não sei se vocês lembram disso. Que a gente ia lá fora e desenhar no chão. A gente vai fazer ela na primeira aula do quarto bimestre, que vai ser, acho que se não me engano, dia 23 de setembro. E aí depois a gente não vai ter mais aula em laboratório de desenho, a gente vai passar a usar o laboratório de informática. Inclusive, eu até reservei esse laboratório de informática para a gente poder usar. Então, a gente vai começar a trabalhar lá no laboratório de informática. E alguém tem alguma dúvida em relação aí aos desenhos da aula passada, das aulas passadas? E as folhas, gente, vocês conseguiram dobrar? Como é que foi? Aquele vídeo que o senhor postou na sala, você consegue disponibilizar para nós?
Posso disponibilizar. Ele não tá. Eu posso colocar o link, na verdade, tá? Para vocês. Eu achei que ele tivesse lá na. É como eu postei em PDF, né? Ele tava na aula e ele não. Acho que não abre, né? Se eu não me engano. Como PDF. Eu posso postar o link lá para vocês. Ô, professor, Gente, vamos começar? Vamos começar? Diga. aqui na minha cidade eu não consegui achar nem a folha. Aí em Maringá tem algum lugar que encontra fácil? Qualquer papelaria que você encontrar, somente as Aqui, maiores no centro lá. aqui de Marialva, pesquisei em várias e nenhuma tinha. Ah, se você for, tem várias no centro ali, papelaria Irval, tem a Papel de Papel, a Depel, tem o Catuaí, ele tem uma também, se eu não me engano. Ah, não vou lembrar o nome, que é uma bem grande também, tem. Esses papéis A3, eles são fáceis de achar, na verdade, a maioria tem. Ele é bem simples, na verdade. Aquele Professor, A2 também encontra fácil? Oi? Aquele papel Não A2 entendi. também encontra fácil? Aí já é um pouquinho mais difícil, mas encontra assim. Na papelaria Irval é certeza que você encontra. Na papel de papel também. Alguém tinha chamado? O Marco tinha chamado também? isso. O professor, naquele do projeto elétrico lá, tem que desenhar Marcos? primeiro. Tá ouvindo? Pode Professor? falar. É, Oi, naquele pode do falar. projeto elétrico tem que desenhar primeiro lá a planta, né? Daí depois o projeto elétrico, o diagrama unifilar, daí a legenda, tem que fazer tudo aquilo que tá lá, né? Tudo que tá lá. Mas não necessariamente tudo aquilo na mesma Eu não. folha. Eu não sei se vai caber tudo na mesma folha. Eu acho que cabe sim, tá? Mas eu não tenho certeza. Tem que dar uma olhadinha para ver como que tá. Mas tenho quase certeza que cabe sim. É que tem aquela visão frontal lá também. Sabe o que vocês podem fazer, gente, para poder. Ó, uma dica. Isso. Isso, aquilo lá você pode colocar em outra folha até. O que eu ia falar? Ah, eu me lembro até que eu mostrei isso em sala de aula. Tem um esqueminha que você pode fazer. Você pode trabalhar com recorte. Você pode pegar, por exemplo, uma folha de papel sulfite normal. Você faz a impressão daqueles trabalhos. Imprime lá umas 3 ou 4 folhas. Imprime elas. E aí você pega uma folha de papel A3, você dobra o A4, dobra o sulfite, deixa só o tamanho do desenho, só o desenho ali, o tamanhozinho, dobra ela, deixa o tamanho do desenho. Ou você recorta, pode pegar uma tesoura e recortar, deixar só o desenho como figura. E aí você consegue posicionar dentro da folha a distribuição dos desenhos. Então você pode pegar, por exemplo, a planta baixa e ver, como que eu vou encaixar a planta baixa? Encaixo ela aqui, os outros desenhos eu coloco embaixo aqui e ver quanto cabe. Isso é uma estratégia que você pode fazer, é um planejamento prévio antes de você fazer a execução do desenho. Entende? Então, isso pode facilitar bastante isso. Se eu não me engano, a gente fez isso em sala de aula. Acho que a Ariana estava. Confirma para mim, Ariana. Acho que foi na sala que você estava, não foi? Eu lembro que foi em uma das salas que a gente fez isso. Fez o quê? Pede de novo, por favor. A gente pegou uma folha, né, alguns desenhos e foi posicionando. Eu lembro que tava o pessoal da Civil, tava. Coloquei, a gente faz um recorte dos desenhos, a gente imprime numa folha, faz um recorte, deixa só as figuras, depois a gente pega e vai posicionando as figuras dentro da folha. Uma espécie de planejamento da prancha antes de fazer a execução. Quem tava esse dia na aula? Ex-professor. Você tava, João? Tava. Você lembra disso? Sim. A gente fez isso, a gente fez em sala de aula. A gente pega uma folha, pega esses arquivos que eu mando para vocês fazem impressão lá em A4, aí vocês pega uma tesoura, faz o recorte, deixa só a figura mesmo do desenho, e depois você pega a tua folha, A3, lá com margem certinho, e você vem e vai fazendo o posicionamento dos desenhos. É como se fosse um recorte
Lembra quando você era criança que você fazia recorte de revista? Tinha um trabalho de colégio lá que você fazia recorte de revista, você ia fazendo colagem com palavrinhas. Quem lembra disso? É meio parecido isso. Você faz um recorte das figuras e aí você vai posicionando dentro da folha. Isso te ajuda bastante aí no planejamento. Gente, vamos começar, ó. Vou compartilhar o meu material aqui. Deixa eu ver. Aqui. Desenhos, tá? Ó, nós vamos falar hoje a respeito de desenhos de escada, tá? Ele é, na verdade, uma dinâmica um pouquinho diferente do que a gente estava falando até hoje. Mas eu considero ser importante vocês aprenderem a desenhar escada. Pelo menos para aprender a fazer a leitura, tá? E vocês vão precisar depois. Então, ó, a escada, grosseiramente falando, de uma maneira mais simplória, ela é um elemento responsável por ligar o piso térreo com o piso superior. A função da escada é essa função de ligação. Então, ela vai promover a ligação entre a laje e o piso. Bom, isso é a escada, tá? A escada ela é composta por degraus e ela tem, na sua parte horizontal, aqui tem alguns autores que chamam de piso, mas popularmente nós falamos de pisada. Pisada é onde você vai pisar na escada. É a parte superior, a parte horizontal do teu degrau. Então, tem o degrau que tem, no meu degrau, ele vai ser composto por espelhos, que é a parte vertical, que é onde nós vemos. Depois eu tenho a parte horizontal, que são as pisadas, tá? Depois eu vou ter outro elemento, que são os patamares. Os patamares a gente também vai encontrar em rampa. A gente falou de rampa naquela aula de acessibilidade. Os patamares a gente encontra em rampa também, tá? Então, as escadas, elas também são compostas por rampa, por patamares. Esses patamares, eles são, na verdade, um espaço que está ali dentro da escada que ele vai servir para mudar de direção e também para descanso. Geralmente, o patamar é aquele degrau maiorzão que tem no meio da escada, bem no meio. Então, ele já é grande, assim, proposital. Por quê? Primeiro, ele serve para quebrar o ritmo. Então, você vem, sobe, vai subindo, 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 subindo. Aí, chega no patamar, você para. Aí, essa parada, ela é proposital para que você possa tomar fôlego e continuar subindo a escada. E ela também vai te ajudar, ela é um espaço necessário para você conseguir mudar de direção. Então, por isso a gente tem várias tipologias de escada. Escada em L, escada em U, tá? Então, escada caracol. Então, a gente vai ter esse monte de tipologias aí. Olha aqui algumas normas que são importantes aí para essa nossa... para esse dimensionamento das escadas, tá? A gente tem esse aqui, ó, 6492, que é a representação de projetos em arquitetura. 9077, que é as saídas de emergência. Então, toda vez que a gente vai falar de escadas, isso não se aplica aí a edificações residenciais, mas se aplica a edificações comerciais, edificações de uso coletivo, como cinemas, teatros, igrejas, tá? Dependendo do local onde nós estamos, da altura que nós estamos, essas edificações, elas obrigatoriamente, elas precisam ter uma saída de emergência, que é as saídas que ficam ali. Essa saída ela precisa dar direto para a rua, e elas são obrigatórias em ambientes de uso coletivo, para o caso de uma emergência, a gente possa sair de uma maneira rápida e fácil, a gente possa evacuar a edificação de uma forma efetiva e muito rápida. Quem se lembra do caso da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, em Santa Maria? Quem lembra disso ou não? Eu lembro. Vocês lembram que no caso da Boate Kiss, teve um monte de gente que morreu pisoteada porque não conseguiu sair da edificação a tempo? Na hora que a gente foi fazer a saída, tinha um certo gargalo na saída de emergência, e aí, como juntou muita gente, né, desespero coletivo, e aí as pessoas começaram a cair e foram pisoteadas. Então, assim, teve muitas pessoas que morreram intoxicadas, né, pela fumaça lá tóxica,
mas teve muitas pessoas que também morreram pisoteadas. Infelizmente, elas morreram pisoteadas. Então, essas questões de saída de emergência, elas são, sim, fundamentais. E essa norma 9077, ela vai dar alguns parâmetros essenciais para a garantia da segurança nesse tipo de edificação. E depois, por último, a gente tem um pouquinho de acessibilidade e indicações, que é a 9050, que é a norma que a gente já falou na aula anterior, tá? Alguma dessas normas, gente, elas estão lá no ambiente online. Eu fiz o download lá do PDF e deixei lá para vocês. Olha aqui, ó, a ilustração daquilo que eu estava falando para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, a largura da escada, que é o que nós precisamos também se atentar, tá? Isso aqui para uma escada, por exemplo, de uso de fluxo não tão alto, como é o caso de uma escada residencial, a gente precisa ter uma largura de pelo menos 1 metro, 1,20 m, tá? Em ambientes de uso coletivo, essa largura ela precisa ser de 1,5 m a 2 m, tá? Para que consiga ter um fluxo eficiente nesse deslocamento das pessoas aqui. O corrimão ele é um elemento de segurança, na verdade, tá? Tem escadas que elas são belíssimas, escadas que são, né, tem uma plasticidade enorme, muito bem feitas, mas que infelizmente elas não possuem corrimão. Então, quando eu não opto por não colocar um corrimão, a probabilidade de acontecer um acidente e de ter danos aí físicos para as pessoas, ela é muito maior, tá? Então, o corrimão ele é um elemento de segurança da escada, ele vai conter, né, evitar com que você caia dessa escada e machuque, tá? E tenha ali algum dano físico. Depois eu tenho o guarda-corpo. Esse guarda-corpo aqui, ele vai ser exatamente essa altura, esse elemento vertical, que ele vai proporcionar, né, vai posicionar esse corrimão a uma altura que ele seja útil, que ele fique numa altura que as pessoas consigam alcançá-lo quando estão se deslocando aí pela escada. Os espelhos aqui, ó, são aquelas bases verticais, que eu disse para vocês, os degraus, tá? E ele é um dos elementos do degrau, que também é composto pela pisada, que é a parte horizontal, tá? Bem simples, bem fácil. Quando eu vou fazer a minha escada, eu vou falar de lances, tá? O lance, eles são esses segmentos de escada, ó. Então, a minha figura, ela mostra isso. Eu tenho o primeiro lance e tenho o segundo lance, ó. Ele é dividido pelo patamar. Esse lance, ele pode mudar de direção ou não. Nesse caso aqui, ele não muda, tá vendo? Ele é a mesma direção. E aí, gente, tem uma coisa que é importante. Quando a gente vai fazer um projeto residencial ou comercial, que a gente precisa projetar escadas, a gente tem que levar em consideração o comprimento horizontal dessa escada. O tanto de espaço que ela vai ocupar, ó, em projeção, tá vendo? Esse comprimento aqui ele é importantíssimo para a gente determinar o tamanho da escada e aonde a gente vai posicionar quando a gente for desenvolver um projeto. Olha aqui alguns tipos de escada, ó. Formato U, é o que a gente chama. Depois, a gente vai mais para frente no curso, quando vocês começarem a trabalhar sistemas estruturais, pelo menos o pessoal da Civil vai aprender a dimensionar essas escadas aqui, esses elementos construtivos, ó. Como posicionar essas vigas, como dimensionar essas vigas para que não tenha torção, então todo esse tipo de coisa a gente vai aprendendo aí. Tem a escada Santos Dumont, tá? Olha que diferente, um lado maior que o outro sempre, historicamente para você posicionar o pé, tá? Essas escadas portáteis, né, e retráteis, que são essas que ligam ao sótão. A caracol, essa escada caracol aqui, pessoal, é uma das mais perigosas que nós temos. Por quê? Ó, primeiro que esse movimento aqui, ela é muito estreita, e esse movimento aqui, ó, ele é extremamente perigoso. Se a pessoa vem, do jeito que ela está subindo, se ela enroscar o pé em um desses degraus vazados aqui, existe uma probabilidade muito grande dela cair e ter um acidente aqui, tá?
Tem outros tipos que é o semicircular, ó, é parte caracol, tá vendo? Ela começa com a base reta e depois ela se transforma em caracol. A única vantagem desse tipo de escadas é quando você tem, por exemplo, pouco espaço para posicionar essa escada. Você tem um projeto lá, o meu projeto ele é muito compacto. E aí você tem que posicionar uma escada. Você não tem espaço suficiente. O que você faz? Você coloca uma escada caracol, a base dela vai ser muito pequena, você vai só verticalizar ela. Depois, eu tenho essa escada semicircular, ó. Essa daqui também, ó. Ela é meio torcida, essa, né? Vamos lá. A escada reta, que talvez seja a mais convencional, certo? Tem a formato em L, ó. Percebam que aqui, nessa de formato em L, a gente tem uma mudança de direção. Então, eu subi, estou subindo, e aí eu tenho o patamar, que é meu elemento de descanso, e depois do patamar eu faço essa mudança de direção. Uma coisa que é importante é o seguinte, quando a gente vai projetar escadas, é interessante que o patamar esteja mais ou menos exatamente no meio da escada. Por quê? A ideia do patamar, além de auxiliar na mudança de direção, é que consiga seja um elemento também de descanso para quem está subindo essa escada. Então, para não ter aí uma dinâmica de uso muito desigual, né? Então, eu vou subir 3 degraus e depois eu vou ter que subir 15. Eu vou chegar lá em cima morrendo, cansado, ofegante. Então, para evitar isso, uma das estratégias é que, de repente, eu consiga fazer essa divisão um pouco mais igualitária entre os degraus, tá? Provavelmente, aqui, quem fez essa escada, ele optou por deixar esse primeiro lance aqui tão pequeno assim, em virtude da quantidade de espaço que tinha aqui dentro desse meu ambiente, espaço em projeção, ó. Porque se eu trago esse patamar um pouco mais para cima, esse lance, primeiro lance que precisa ser maior, eu vou ocupar mais espaço dentro do ambiente. Olha aqui, a escada em leque, tá, que a gente chama. A escada em balanço. Balanço porque esse patamar, teoricamente, ele está solto, tá? Ele não está apoiado, então por isso a gente fala que ele está em balanço. Os dois únicos apoios dessa escada tá aqui na base, no primeiro degrau onde tem o início, e depois lá em cima onde ele chega na minha laje. Olha aqui a representação gráfica, gente, de como é feita nas escadas, ó. Eu tenho uma escada em planta. Aqui é uma escada em U com 2 patamares. Primeiro, vamos relembrar uma coisa muito básica aqui. Qual que é o princípio da planta? Qual que é a altura de corte da planta? Que é a altura que ela fica do chão, a linha de corte de uma planta? Vamos lá, quem lembra? Qual que é a altura? 1,30 m? 1,5 m, não lembra? Ah, é 1,5 m. Quem lembra disso? A planta, ele é um elemento cortado, só que ele é cortado horizontalmente e ele é cortado numa altura de 1,5 m, então é como se nós tivéssemos uma faca passando a 1,5 m do piso. Quem lembra disso? E essa altura de 1,5 m, ela também vai valer para a escada, certo? Então, assim, ó, se a minha escada eu tenho que vencer um vão de 3 metros de altura, 1,5 m vai estar exatamente no meio. Vocês não concordam comigo? Então, como que eu faço para fazer a representação da escala em planta? Eu vou somar a quantidade de degraus, eu vou somar a altura que os espelhos vão ter até chegar a 1,5 m. E aí, a partir dessa altura, então, eu vou contar aqui, ó, como está o exemplo, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 degraus aqui, 5 pisadas. 5 pisadas, eu atingi a altura de 1,5 m. Então, até esses 5 degraus, eu vou representar ele com linha normal, linha contínua, tá? Linha fina, porque ele está mais baixo que o corrimão. E a partir desse 1,5 m, eu começo a representar tudo que tem aqui com linha pontilhada. Então, tudo que eu vou fazer é com linha pontilhada. Por que com linha pontilhada, gente?
Quem lembra? Por que a linha pontilhada? Porque tá em cima? Porque está em projeção, lembra? Então, a partir do ponto que eu estou, eu já não vou ver mais nada. Eu vou enxergar a escada até 1,5 m, e a partir de 1,5 m que tem para cima de 1,5 m, eu não vejo mais. Então, eu represento em projeção. Eu mostro que existe, mostro que está ali, mas é que não estou vendo agora. Então, essa é mais ou menos a ideia. Ô, professor, Deu para seria como se fosse Oi? uma linha de corte? Isso, é como se fosse uma linha de corte. Nesse caso, ó, a linha de corte é isso aqui, ó. Estão vendo esse símbolozinho aqui? Estão vendo ele? Sim. Eu tenho uma linha reta, depois eu tenho essas quebras de linha e depois eu tenho uma reta de novo. Isso aqui é como se fosse um símbolo de corte, tá? Isso aqui é o símbolo de secção que a gente chama. A gente chama de secção. Estou seccionando o desenho. Então, toda vez que eu tiver esse caso de escada, em que parte da escada eu vou enxergar ela e parte vai ser em projeção, eu uso esse símbolo aqui, ó. Todas as linhas que vierem depois desse símbolo, ela vai ser em projeção, ela vai ser pontilhada. Quer dizer que até aqui eu enxergo ela normal em planta, daqui para frente eu só enxergo em projeção. Certo? Deu para entender? Deu para entender, não? Outra coisa que é importante é o seguinte, ó. Tá faltando nesse desenho. Mas todos os degraus precisam ser numerados, tá? Então eu tenho que colocar aqui, inserir, ó. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, tá? Então todas as escadas têm que ter numeração. A numeração, ela vai começar pelo sentido da subida. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a subida dessa escada, ela começa por esse lance e aqui eu vou ter a descida, certo? Ou seja, eu subo e aqui eu vou chegar no meu patamar, chegar lá em cima. Certo? Aqui tá errado essa flecha. Essa flecha ela teria que ser invertida, tá? Porque a escada eu tenho que mostrar o sentido da minha subida. Então, eu poderia pegar uma linhazinha aqui, fazer ela contínua, contornar toda a escada e botar uma flechinha aqui na saída. Eu estaria indicando que esse é o sentido de subida. Deu para entender, gente? Ô, professor, o número teria que colocar no meio da escada? Não entendi. Aquela hora que você falou que a gente tem que demonstrar a quantidade de degraus, o número teria que colocar no meio da escada? Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar ou aqui junto ao corrimão, no meio. Então, você coloca 1, 2, 3, vai colocando aqui embaixo, virou. Aí você vem e coloca aqui, ó, em cima. Ou você pode vir colocar no meio, onde a flecha tá, ó. Bem no meio dos degraus. Só que o problema de você colocar no meio, que depois, na hora que você for colocar a flecha, ele vai atrapalhar, entendeu? Mas eles têm que ser do tamanho suficiente para caber dentro da representação do degrau. Ele não pode passar, tá? Até porque cada um dos degraus vão ter um número, ó. Então você vai contar cada um deles. Deu para entender? Deu? Deu. Ó, olha esse desenho aqui, tá vendo? Ele mostra que esse patamar aqui, ele tá numa altura de 1,60 m do chão, ó. Aí o outro patamar, ele vai estar 1,60 m a partir dessa altura aqui. Ou seja, do chão vai estar 3,20 m. E esse terceiro aqui, ele vai estar 1,60 m a partir desse patamar aqui, ó. E vai dar 4,80 m. Então, desse ponto até esse ponto aqui embaixo, tem 4,80 m de altura. Um pé direito de 4 metros, quase 5. Deu para entender, gente?
Deu? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Não? Ó, aqui tem um macetezinho, tá? Vocês já perceberam que às vezes, por exemplo, você vai em algumas casas, tem casas que são de escadas, que tem escadas, né? Tem 2 patamares, tem 2 pisos, 2 lajes. Vocês já perceberam que às vezes geralmente o piso de baixo ele pode ser alto, mais alto que o de cima? Às vezes acontece também por causa do dimensionamento da escada, tá? Tem alguns projetos que o pessoal usa pé direito com valores quebrados. Por exemplo, pé direito do piso térreo vai ter lá 2,85 m. Vai ter 2,95 m e não 3. Esse dimensionamento, ele é colocado quebrado dessa forma em virtude da quantidade de degraus, tá? A gente vai ver que tem uma dimensão mínima para cada um dos degraus, e às vezes a gente não consegue encaixar, por causa dessa dimensão mínima, a gente não consegue, a somatória desses degraus, a gente não consegue encaixar, desses espelhos, a gente não consegue encaixar o valor redondo do pé direito. Então, às vezes o pé direito acaba ficando quebrado, muito em virtude da quantidade de espelhos que cada uma das escadas vão ter. Deu para entender? Sim. Olha a escada em curva, gente, ó. Uma escada curva como essa, em planta, ela vai ficar assim, ó. Mesmo esquema, tá? Ó, eu vou começar a numerar os degraus, e aí eu vou colocar uma seta em curva por todo o desenho, indicando a direção de subida, e aqui no final eu coloco uma seta e coloco descida. Posso até escrever descida. Olha aqui outro tipo de escada, ó. Escada em L dupla. Ele é uma escada como se fosse uma espécie de U, tá vendo, ó? Eu tenho 2 patamares. Eu tenho um lance, aí eu tenho um patamar, eu mudo de direção, mais um lance, outro patamar, e aí eu chego aqui na minha laje. Representando aqui em perspectiva, ficaria dessa forma aqui, ó. A laje chegaria aqui, ó. Como se estivesse passando ela de fora a fora. Depois, eu tenho outra escada, ó. Outro tipo de escada. Escada em U assimétrica, ó. Por que assimétrica? Um dos lances é maior que o outro, ó. Esse lance eu tenho 5 degraus, aqui eu tenho muito mais. Eu devo ter uns 10 aqui, ó. Se fosse para a gente estar vendo ela em perspectiva, ela seria assim, ó. Escada reta, ó. Um lance em uma direção só. 2 lances em uma direção só. Eu subo, tenho o patamar, depois eu subo de novo. Mesmo esquema, tá? Precisa estar numerada, colocar o número de todos os degraus. O patamar também conta, tá? Você pode numerar ele como um degrau. Depois o sentido da subida, ó. Eu tenho escada em ângulo, olha aqui, ó. É uma espécie de L, mas é um L um pouco distorcido, tá? Mesmo esquema. Olha aqui como que ela fica em perspectiva, ó. A diferença é que o patamar tem uma formato trapezoidal, diferente do outro, que é um formato ali retangular, né? Um pouco mais ali um pouco mais simples. Esse aqui ele tem um formato um pouco mais trapezoidal. De novo, ó, lance reto, aqui sem patamar, ó. Altura total, ó, 302,5 centímetros, ou seja, 3,2 metros. Eu vou ter aqui, ó. Esse número quebrado me gerou 17 degraus, com altura de 17,5 centímetros. Comprimento total, que é esse comprimento aqui em planta, ó. Tive 16 pisadas, que são essas partes inferiores, partes horizontais, de 28 centímetros cada, que me geraram um vão de 4 metros.
em planta, eu tive um vão de 4 metros. Escada em U, olha aqui, ó. Eu subo, tem um patamar, mudo de direção. Aqui. Tem uma escada elíptica, ó. Isso aqui não é muito convencional, tá? Muito difícil de achar esse tipo de escada. Não é uma das mais comuns. Olha a escada caracol como em planta. Nesse desenho da caracol, dá para ver muito bem aquilo que eu tinha ilustrado, ó. Ela tem de altura, essa escada caracol aqui, ela está vencendo um vão de 3,2 metros de altura. E aí o que acontece, ó? Quando eu coloco isso em planta, vocês conseguem perceber que metade dessa planta ela tá em projeção? Metade está em projeção, metade está em linha normal. É por causa da altura. Então, aí até 1,5 metro eu consigo ver, é o normal, e a partir disso aqui ele já vai ficar em projeção. Aqui eu tenho 17 degraus com altura, espelhos aí de 17,8 centímetros, e eu tenho alguns diâmetro externo. Aqui não está o tamanho, ó. Certo? Mas aí tem o tamanho das pisadas também. Então, olha aqui alguns tipos de degraus, gente, ó. Eu tenho um degrau com focinho tradicional, que é o normal, tá? Esse degrauzinho aqui. Tem o degrau do espelho inclinado. Por que eu uso esse espelho inclinado? Para encaixar melhor o pé. E eu tenho o espelho vazado. Esse espelho vazado aqui, ele é mais atraente esteticamente, ele é mais bonito. Só que ele não é tão eficiente, ele pode ser até perigoso. Dependendo de como a pessoa estiver subindo a escada, ela pode colocar o pé nesse vão aqui, entre um degrau e outro, e pode até tropeçar e cair nessa escada. Olha essa escada aqui que a gente tem no exemplo, ó. Que escada perigosa, ela não tem corrimão. Ela é uma escada muito estética, mas ela alia dois elementos que são bem perigosos. É aqui esse degrau vazado e a falta de corrimão. Então, existe aí um risco bem grande de acidentes nesse caso aqui, tá? Ô, professor, como que faz para medir a altura do degrau vazado? Um vão entre um e outro? Você Isso. fala? Uhum. É porque assim, ó, vou mostrar para vocês, nos próximos slides já tem, tá? Tem uma formulazinha para a gente poder calcular a quantidade, a altura que vai ter cada um dos degraus, e tem um dimensionamento básico. Esse dimensionamento é assim, ó. Foram feitos alguns estudos antropológicos que eles queriam saber qual que era a altura média do cidadão, né, do brasileiro. Um brasileiro médio para homem é uma altura mais ou menos aí de 1,75 m a 1,80 m. A média de altura dos homens brasileiros é essa. Para mulheres, se eu não me engano, fica em torno de 1,65 m até 1,70 m. Essa é a média de altura para mulheres, tá? E aí, a partir dessa média de altura, o pessoal fez um mapeamento das dimensões do corpo, né, que a gente chama de antropometria, que são medidas antropométricas, medidas do ser humano. Tem um livro na arquitetura, que a gente usa muito ele, se chama Arte de Projetar, Neuffer, o nome do autor. E esse livro, ele é quase que um manual de projeto, tá? Ele é a bíblia do projeto. Por quê? Ele dá a dimensão mínima para todos os ambientes, todos os mobiliários. Então, vou fazer o projeto de uma cozinha. Então, ele mostra para mim, tamanho tem que ser as cadeiras, a altura tem que ser as cadeiras, a altura tem que ser a mesa, bancada, armário, pia, tudo. Ele mostra tudo isso, tá? E dentro dessa convenção, chegou-se à conclusão de que o degrau, esse espelho, né, que é a altura, ele precisaria ter uma altura aí de entre 16 e 18 centímetros. Porque se ela fosse menor que 16 centímetros, a escada ia ficar muito longa. Você teria que ter muito mais degraus do que você tem.
Então, isso cansaria muito, ia ocupar muito espaço dentro da residência. Então, não é viável. Se você tem uma altura muito maior que 18 centímetros, ela fica muito alta. Quem já foi em estádio de futebol? Quem já foi? Parque de exposição. Quem já foi no Parque de Exposição de Maringá? Vocês já subiram na arquibancada? Vocês já subiram aqueles degraus que tem? Quem já fez isso? Eu já. Fala pra mim, é cansativo ou não? Muito. Porque os degraus são muito grandes. Então, se o degrau for muito grande, ele é muito cansativo. Então, a forma de você saber a quantidade, o tamanho que está aqui nesse espacinho vazado é a seguinte, ó. Você vai projetar o degrau como se fosse um degrau normal, dessa forma aqui, né? Achando ali o dimensionamento entre 16 e 18 centímetros. E aí você vai pegar essa medida que der, vamos dar um exemplo que deu 17 centímetros e meio. Exemplo, tá? Exemplo. E aí você vai descontar desses 17 centímetros e meio o dimensionamento do material que você usou para fazer a pisada, ou seja, essa dimensão aqui, ó, que deve dar em torno aí de uns 3 centímetros. Então, provavelmente, isso aqui deve ter 14 centímetros e meio, ó. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim. Daqui de boa. Ó, isso aqui é fundamental, isso aqui é essencial, ó. Eu falo isso, gente, porque eu vivo isso na prática, tá? Eu moro numa casa que ela foi muito mal projetada, muito mal feita. E o que acontece? Para a gente acessar o piso de cima, a gente tem uma escada. E essa escada é uma escada que ela é de uma tipologia... Deixa eu ver se tem aqui. Ela é uma escada que eu tenho... O patamar, ele é um patamar que ele acontece girando aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum... É um formato trapezoidal como esse aqui, ó. E aí o que acontece? Ela não é muito larga, uma escada que não é muito larga. E esse vãozinho aqui, ele é muito baixo, ó. Esse vão entre o degrau que tem aqui e o piso de cima, ele é muito baixo. O que acontece? A gente não consegue, não tem quem faça subir móveis. Se a gente compra móveis, dependendo do tipo de móveis que a gente compra, a gente não consegue subir. Não consegue. Eu comprei uma cama box de casal, eu não consegui passar. Porque não tem dimensão suficiente, não tem quem faça subir. É um erro de projeto grotesco, grosseiro. Olha aqui na imagem, ó. É isso que acontece, tá vendo, ó? Olha aqui essa moça, deve ter em torno de 1,70 m essa mulher aqui, ó. Olha o gargalo que a gente cria aqui, ó. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Gente, pelo menos 2,10 metros. Tem que ter isso aqui. 2 metros ainda vai, mas é pouco. Tem que ter pelo menos a altura de uma porta. Uma porta padrão é 2,10 metros, tá? Então, esse é o que a gente precisa, quando vai se fazer uma escada, uma coisa que precisa muito ser visto e precisa muito ter cuidado, né, de fazer. Olha aqui, ó, outra coisa, ó. Como o degrau vai ser feito, tá vendo, ó? Degraus inclinados, espelhos inclinados como esse aqui, ajuda muito no movimento da passada, ó. Ele encaixa certinho o pé no momento da descida. Olha aqui, ó, como é feita a numeração, tá vendo, ó? Esse desenho tá certo, ó. Então, a forma correta de representar uma escada é dessa maneira aqui, ó. Eu tenho uma linha contínua, que ela vai percorrer por toda a escada e vai ter uma flechinha mostrando, indicando a altura de subida.
e eu coloco numeração dos patamares bem junto ao corrimão, ó. Essa coluna de numeração ela poderia estar aqui junto do corrimão do lado direito também, tá? Não estaria errado. Outra coisa, lembra que eu mostrei isso lá em sala de aula, rampas? Essa tipologia de usar uma linha com a flecha, a gente usa para rampa também, tá? A gente também indica a posição que essa rampa vai estar subindo. Aí outra coisa, ó, dimensionamento, ó, da escada, ó. Escadas com 90 centímetros de largura, ela é suficiente para uma pessoa se deslocar confortavelmente, uma pessoa por vez, tá? Escadas com 1,20 m, eu consigo deslocar 2 pessoas confortavelmente, como está nessa imagem. Para uso coletivo, a gente indica usar 1,5 m, que daí eu consigo locomover pelo menos 3 pessoas simultaneamente, como está aqui na imagem. Olha aqui como, então, de novo, como é feita a representação da escada, tá? Eu tenho que indicar o sentido da subida e eu tenho que indicar a quantidade de degraus que tem cada uma das escadas. Outra coisa que é importante é colocar nível, tá, gente? Lembra o nível que a gente colocava lá em planta? A gente vai colocar na escada também, tá? De novo, eu coloco o nível em planta e eu coloco o nível em corte, ó. Tenho que mostrar que eu estou partindo do nível 0 e vou até o nível 3,5, ó. Aqui, mesma coisa. Olha aqui a representação que eu falei, ó. Parte da escada ela vai ser representada normal, tá? Com linha contínua, e parte vai ser com linha tracejada. Representação em projeção. Deu para entender até aqui, gente? Normal? Sim ou não? Ô, professor. Oi. Ali no slide passado. Esse? Esse mesmo. Hum. Esse retângulo que tem nesse último representação de projeção da escada, por que ele é todo tracejado? Esse retângulo aqui? Uhum, esse mesmo. Provavelmente, isso aqui pode ser uma mureta que está no piso superior. Porque assim, ó, tem escadas que às vezes elas estão projetadas dentro de uma caixa. A gente sempre fala em caixa de escadas. Então, tem escadas que, por exemplo, elas são cercadas por paredes. Então, de repente, nesse caso aqui, eu posso ter uma parede. No piso superior, eu posso ter uma parede que fecha a minha escada, entendeu? Então, no caso, ela estaria ultrapassando o nível do piso, né? Ela estaria sobre a laje. Estaria no piso superior. Ah, sim, entendi. Entendeu? O que eu vejo em linha contínua está no térreo. O que eu vejo em linha pontilhada está no nível superior. Está sobre a laje. Não sei se deu para entender. Deu sim. Ó, outra coisa, acho que nesse desenho que aparece bem, ó. Se a minha escada for feita de concreto, eu preciso fazer representação de concreto, como está aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um desenho bem esquemático, tá? Ó, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como que funciona a estrutura da escada, tá? Ó, isso aqui são os estribos, tá? São das escadas. Primeiro a ferragem, que a gente vai colocar na escada para poder fazer a estrutura, os estribos, que são os elementos que vão segurar essa ferragem, depois eu venho para concretar ela. E aí a escada ela vai ter 2 vigas passando, tá? Ela tem uma viga que é aqui no começo dela, no térreo, tem uma viga que vai passar, ela vai passar e depois vai ter uma fundação. No primeiro patamar, ela vai estar encaixada em outra viga, que é essa viga aqui, ó, que é a sustentação, que a gente chama isso de escada biapoiada, com 2 apoios. E depois eu vou ter outra viga lá em cima, quando chegar na laje, ó. Então, tem outra viga que passa aqui, nesse meu desenho, que ela vai apoiar a minha escada. Ou seja, então, quando eu construo uma escada com 2 lances como essa, eu tenho 3 apoios. Se eu tirar esse apoio aqui, ó, essa viga
do lance, ela deixa de ser uma escada biapoiada, ela passa a ser uma escada em balanço. Porque essa parte fica sem apoio, fica livre. Dá para entender, gente? Isso aqui, ó, é uma representação das ferragens dentro da viga, do elemento de concreto. Tudo isso aqui é bitola é vergalhão, né? Bitola de vergalhão. Isso aqui é como se eu tivesse... E o que está em torno é como se eu tivesse concretado. Se eu pegasse uma viga e cortasse ela no meio. Olha aqui, ó, representação em corte das escadas, ó. Então, toda vez que a gente for fazer um corte de uma escada, vocês precisam fazer dessa forma, ó. A laje em corte eu faço assim, ó. Aqui eu tenho a laje, isso aqui é o caso de uma laje maciça, tá? A laje toda feita de concreto. Então, eu tenho a laje aqui em cima e eu tenho a capa da laje em cima e embaixo, que é o acabamento. Depois eu tenho paredes em corte, ó. De novo, ó. Parede, essa parte que eu tenho essa achura inclinada, que é como se fosse aí blocos de cerâmico, e depois eu tenho as capas de concreto, ó, que é o emboço e o reboco. Lembra dessa linha que eu falei? Qual que é o significado dessa linha, gente? Vamos lá, quem lembra? Mostrar a projeção? Mostrar a secção. Qual é o significado da palavra secção? Diz aí para mim. Quem sabe? Significado da palavra secção. O que é, gente? Vamos aí. Bate no Google aí. O que é secção? Palavra secção. O que significa? Vamos lá, quem sabe me responder? Significa separação? Separação. O que isso quer dizer quando eu trago isso para minha linguagem de desenho? Quer dizer que eu estou cortando esse desenho e mostrando só parte dele. Ou seja, isso aqui é uma parede em corte. Quando eu uso esse símbolo em cima e uso esse símbolo embaixo, quer dizer que eu estou daqui para baixo eu não vou mostrar, daqui para cima eu não vou mostrar. Vou mostrar somente um pedaço dela. Dá para entender? Dá para entender ou não? Tá sim. É como se eu estivesse cortando o desenho mesmo, tá? É como se eu pegasse, desenhei ele inteiro. Se eu viesse com uma tesoura, cortasse em cima e cortasse embaixo, deixasse só um trecho ali mostrando. Escada em corte, desenho assim, ó. Essa minha parte de baixo, ela é uma parte de concreto, onde fica todos aqueles vergalhões, aquela estrutura. Parte de cima os degraus, tá? Aqui a pisada. E depois aqui o meu espelho. Acabamento aqui, que é com argamassa, colante, né? Tudo aquela parte de revestimento, tá? Aqui tem isso aqui que eu acho que é importante, ó. As paredes de alvenaria são normalmente desenhadas entre 15 e até 25 centímetros de espessura, tá? Mas aí isso varia de acordo com cada um do projeto. Níveis nas escadas, gente, ó. Aqui é o mesmo padrão de nível que a gente usou para todos os desenhos que fizemos até agora, tá? Esse símbolo eu uso ele em planta e esse símbolo eu uso ele em corte. Então, toda vez que eu for desenhar a escada em planta, eu tenho que colocar um símbolo de nível no começo da escada, um símbolo de nível no patamar, na metade da escada, e outro símbolo de nível lá em cima, onde a escada está chegando. Quando eu for fazer um corte, a mesma coisa, tá? Nível no começo, nível no patamar e nível no final. E a gente entra no esquema de dimensionamento, ó. Aí tem algumas formulazinhas aqui que eu acho que são interessantes, ó. Piso é a pisada, tá? Essa parte horizontalzinha aqui, ó.
Então, aí como que a gente acha? Isso aqui eu tenho que ter em torno ali de 28 centímetros a 30 centímetros, de 28 centímetros e meio a 30 centímetros, certo? É o suficiente para que eu possa ter uma pisada, para que o meu pé encaixe de uma maneira confortável. Por quê? Se ele for muito longo, eu posso tropeçar na escada, e se ele for muito curto, eu posso pisar somente uma parte do meu pé que pode fazer eu cair, certo? Então, para mim poder determinar aqui a quantidade de escadas que eu vou ter, eu tenho que respeitar algumas medidas, ó. Meus espelhos, os espelhos devem ter em torno ali de 18 centímetros, certo? De 16 a 18 é uma medida razoável. Eu posso colocar as pisadas de 27 centímetros e meio até 28,5, é razoável também, a gente consegue ter. Depois eu tenho essa formulazinha aqui, ó. 2 espelhos mais a pisada vai ser igual ao tamanho da que eu vou ter do meu degrau. Porque, ó, o degrau, lembra comigo, ó, o degrau ele é composto pelo espelho, que é a parte vertical, e pela pisada, que é a parte horizontal. Então, o degrau vai ser 2 espelhos, que é essa parte, essa e essa, mais essa pisada. Isso aqui. Que vai ser o tamanho total do degrau. Esse tamanho total do degrau, aqui, ó, deve estar entre 60 e 65. Então, como que eu faço essa fórmula? Como que eu faço para saber se o meu degrau está certo? Eu faço essa somatória e o resultado tem que dar sempre entre 60 e 65. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero um espelho. Eu vou projetar o meu espelho com 17 centímetros e a pisada com 28. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 17 mais 28. Opa, não deu certo aqui. 2 vezes 17. Vocês estão vendo a calculadora ou não, gente? Não? Não. Fica aparecendo. Ó, fiz o meu espelho com 17. 2 vezes 17, 34, com mais 28, 62. O intervalo é entre 60 e 65. Quer dizer que se eu empregar o espelho, que é esse vertical com 17 centímetros, e aqui essa pisada com 28, vai ser um tamanho razoável, vai caber para minha escada. Deu para entender? Sim ou não? Deu sim. Deu? Professor, não entendi muito bem, não. Não? Ó, vou começar de novo. Eu tenho que estabelecer um tamanho mínimo para a pisada, que é essa parte horizontal, e eu tenho que estabelecer um tamanho mínimo para o espelho, que é essa parte vertical. Certo? Até aqui deu para entender? Sim. Entendeu, né? Ó, o meu espelho, ele não pode ter uma medida menor que 17 e ele não pode ter uma medida maior que 18,5. Ponto. Deu para entender? Sim. Então, esse elemento vertical aqui, ele não pode ser menor que 17 e não pode ser maior que 18,5. Bom, a pisada, que é esse elemento horizontal que está aqui, ó, ela não pode ser menor que 28 centímetros e ela não pode ser maior que 30. Certo? Deu para entender? Sim, agora sim. E aí, o que eu faço? Ó, para o meu degrau é... Lembra que eu falei? O degrau é o espelho mais a pisada. Isso é um degrau. Certo? Isso é degrau. Espelho e pisada, ó. O vertical mais o horizontal. Isso é pisada. O meu degrau, ele não pode ter menos que 60 e ele não pode ter mais que 65. Certo? E como que eu faço para descobrir se o tamanho que eu adotei para a pisada, que é o horizontal, e para o espelho, que é o vertical, está dentro desse intervalo de 60 e 65? Eu uso essa fórmula.
A fórmula é 2 vezes o espelho, que é 2 vezes esse vertical, mais o horizontal, que é a pisada. Essa fórmula, o resultado dela tem que estar dentro desse intervalo, entre 60 e 65. Aí o exemplo que eu dei, tá? Isso é exemplo só, tá, gente? Não quer dizer que tá valendo, ó. O exemplo que eu dei, eu adotei 17 centímetros para o espelho, para a parte vertical, e eu adotei 28 para a pisada, que é a parte horizontal. Então, 2 vezes 17 é igual a 34, mais 28 da parte horizontal, que dá igual a 62. O intervalo de confiança aqui é 60 e 65. Então, ele está dentro do intervalo, essa escada essas dimensões estão razoáveis. Ponto? Deu para entender? Agora entendi. E qual que é o grande problema de dimensionar a escada? Quando entra o pé direito. Aí é o problema. Porque, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um pé direito de 3 metros, certo? Como que eu vou saber a quantidade de espelhos que tem que ter para vencer 3 metros? Eu vou dividir isso aqui, certo? Eu divido esses 3 metros por 17 centímetros, que vai dar em torno ali de 17 espelhos, mas vai dar quebrado. Dá 17,64. E aí o que acontece? Eu vou ter que ir mexendo na altura desses espelhos até achar um número redondo. O resultado dessa minha conta, ela precisa ser um número redondo. Quando eu pegar os 3 metros e dividir pela quantidade de espelhos, tem que dar ou 17 ou 18. E aí eu vou ter que ficar mudando a quantidade de espelhos até achar esse valor. Por exemplo, eu posso pegar 3 metros e dividir por 0,175, que vai dar igual a 17,14. Não deu ainda. Vamos lá, de novo. 17 dividido por 0,178. Aí já passou, já não deu. Já deu a menos, 16,85. Então, volto de novo. 3 dividido por 0,1776. Aí já deu 17. Então, se o meu espelho tiver 17,6 centímetros, vai ser o suficiente para ter aí 17 degraus. Deu para entender? Essa última parte agora ficou um pouco confusa, professor. Você vai pegar o seguinte, ó. Você vai adotar um valor de centímetros para o teu espelho, a altura do degrau, e você vai dividir o pé direito total por esse valor dos espelhos. Faz aí. Lá. Todo mundo aí, abre a calculadora e vamos fazer junto. O nosso espelho, lembra que a gente adotou 17 centímetros? Sim. O nosso pé direito vai ser 3 metros. A distância entre o piso térreo e a laje são 3 metros. Eu vou ter que fazer uma escada que vai ser o suficiente para vencer esses 3 metros. Até aqui vocês entenderam. Entendeu? Sim. Sim. Vamos lá, a gente tem que fazer conversão de unidade. 17 centímetros em metros, qual que é o valor que dá? — 0,17? 0,017? É 0,17. Agora divide 3 por 0,17. Quanto que deu? (17,64) Exatamente. Quer dizer que o quê? Eu vou ter 17 espelhos e o 18º espelho ele não vai ter 17 centímetros.
ele vai ter ali 64% de 17. Deixa eu pegar aqui. 0,17 vezes... Ele vai ter ali mais ou menos uns 12 centímetros do último espelho. Vocês conseguiram entender? Eu vou ter 17 espelhos com 17 centímetros e o último espelho ele vai ter 12. Deu para entender? Eu não entendi, não. Ó, você conseguiu entender o que é espelho? Sim. Espelho é essa parte vertical. Aqui, isso é espelho, ó. Aham, entendi. Para a escada conseguir... Para minha escada conseguir sair do ponto zero e chegar a 3 metros, você concorda comigo que o que vai fazer isso são os elementos verticais, os espelhos? Concordo. Se o espelho tem 17 centímetros, para que eu consiga saber a quantidade de espelhos que eu vou precisar para conseguir chegar nesses 3 metros, o que eu faço? Eu pego os 3 metros e divido por 17. Que é o tamanho do espelho. Como se eu tivesse 17 pedacinhos, tivesse pedacinhos de 17, eu tivesse que ir somando eles até chegar a 3 metros. Deu para entender? Sim. Só que é o seguinte, ó, esses pedacinhos que medem 17, se eu pegar essa altura de 3 metros e dividindo por 17, 17, 17, 17, 17, eu vou ter 17 pedacinhos, vou ter 18 pedacinhos. Só que entre esses 18, 17 vão ter 17 centímetros e vai ter um pedaço que vai ter 12 centímetros, que vão faltar 5 centímetros nesse pedaço. Por quê? Deu para entender isso? Sim. Até aqui você entendeu? Entendi. Para que isso não aconteça, que eu tenha um degrau, um espelho que é menor que os outros espelhos, eu vou ter que fazer espelhos menores. Você não concorda comigo? Ou maiores. Concordo. A ideia é que dentro desses 3 metros, eu tenha divisões iguais entre esses 3 metros. Para que todos os espelhos tenham o mesmo tamanho. Deu para entender? Deu. Para fazer isso, o que eu faço? Eu vou variando a quantidade, o tamanho dos espelhos, certo? Ou eu aumento ele para 18, ou eu diminuo para 17. Concorda comigo? Sim. Eu vou fazendo isso até conseguir achar uma divisão igualitária. Consegui achar um tamanho que todos os pedaços estão divididos iguais, em tamanhos iguais. Ok, fiz isso. Aí, a partir do momento que eu achei esses espelhos, eu jogo isso na fórmula e recalculo e vejo se esse tamanho está dentro desse intervalo de 60 e 65. Deu para entender? Sim. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Então, é assim que se faz cálculo de escada. Tranquilo? Sim. Então, é assim que funciona. Olha aqui, ó. Alguns parâmetros, ó. As dimensões da pisada dos espelhos devem ser constantes em toda a escada, ou seja, eu não posso ter dimensões diferentes, tá? Então, os meus espelhos, eu posso adotar um intervalo entre 16 centímetros e 18, ou seja, os pedacinhos, eles podem ter 16 ou pode ter 18, tá? Qualquer número que tiver entre esse intervalo é válido, tá?
Outra coisa, aí a pisada, que é a parte horizontal, vai ter um tamanho entre 28 e 32 centímetros, tá? Então, esse é o dimensionamento. Outra coisa, ó. Eu achei, na verdade, isso aqui não está muito interligado, mas eu achei isso interessante, ó. Lembra quando a gente começou a trabalhar com esquadro em sala de aula, que vocês tinham um pouco de dificuldade de saber a angulação dos esquadros? Olha essa figurinha que legal, ó. A gente consegue fazer vários ângulos a partir do uso dos esquadros, a somatória, ó. Se eu encaixar, por exemplo, 2 esquadros, eu consigo ter o ângulo de 90 graus. Se eu encaixar dessa forma os esquadros, eu consigo ter o ângulo de 75, ó, de 60, 45, 30. Por meio de jogo de esquadros, a gente consegue ter vários ângulos, tá? Eu trouxe isso aqui mais por curiosidade, para vocês usarem. E aqui está a angulação, ó. Ó, como desenhar a escada, tá vendo, ó? Como que eu vou fazer para fazer essa divisão exata da escada? Eu vou fazer a minha angulação dela, né? Lembra lá que eu dividi, no meu exemplo lá, a conta que vocês fizeram aí, a minha escada teria 18 degraus, não era? Sim ou não? Era. Sim. 17. Isso, 17, ó. E aí, como que eu faço para fazer essa divisão dos 17, ó? É como se eu pegasse se eu pegasse uma régua, onde cada intervalo tem 1 centímetro, posicionasse ela vertical, como está aqui, e eu fosse fazendo linhas com essa divisão de 1 centímetro, ó. Dá para entender isso? Deu para entender? Dá sim. Deu para entender? Sim. Sim. Essas linhas que eu fiz aqui são linhas auxiliares, tá? Ó. São linhas auxiliares. Depois, essas linhas auxiliares, elas vão se tornar a escada. Depois eu venho e faço o corte do espelho aqui, é a minha escada. Ó. Dá para entender? Deu para entender, gente? Sim. Posicionei a régua verticalmente, fiz separações de 1 em 1 centímetro ali na minha régua, vou fazendo marcaçõezinhas, depois eu traço linhas auxiliares e depois eu venho cortando, fazendo os espelhos da escada. Difícil ou não? De boa. Ó, numeração. Ó, outra coisa que é importante é o seguinte, ó, essas pisadas aqui, que são essa parte, você vai ter que medir com escalímetro cada uma dessas partes, ó. E esse tamanho desse elemento vertical tem que ser o mesmo em planta e tem que ser o mesmo em corte, tá? Olha aqui como fica, ó. Lembra lá, ó, o que está mais à frente, ele com linha mais grossa, tá? Que é o caso aqui. Se a escada está em corte, então eu cortei um dos lances, aparece toda a parte de concreto dele, vai ser mais forte a linha, né? Porque está em corte. Depois eu tenho a outra linha que está em projeção, que ela é mais fina, que ela vai estar mais longe. Ó, a mesma escada tem que ser representada diferentemente dependendo do pavimento em planta baixa. Quando eu for fazer essa representação aqui, eu não posso esquecer de nível. Se a escada estiver em corte, tem que posicionar a linha de corte como está aqui, tá? Indicar o sentido da subida. Todas as coisas a gente tem que colocar e não pode esquecer, tá, gente? Ó. Isso aqui a gente não vai fazer escada em caracol, tá? Mas só para saber, uma curiosidade para vocês verem como faço a representação da escada caracol. Isso aqui eu acho que é interessante vocês verem, ó. A escada dá para a gente representar assim, ó. Eu coloco a escada em planta, depois eu puxo linhas auxiliares, como estão aqui, ó.
em cada uma dos degraus, e daí eu consigo desenhar os degraus a partir das linhas auxiliares, ó. Dá para entender isso? Sim. Ó, de novo, ó como é feito, ó. Eu tenho a planta, eu pego, desenho uma planta esquemática, coloco embaixo, e a partir dessa planta eu puxo linhas auxiliares e eu consigo desenhar os degraus, ó. Mais um exemplo. Olha aqui essa escada em planta, ó. Uma parte dela em projeção, uma parte aqui em vista, normal, tá? E essa aqui, se eu estiver vendo de cima, do pavimento superior, eu consigo ver ela inteira em projeção, tá? Porque eu tenho dois cortes. Eu vou ter um corte do pavimento térreo, que é a parte de baixo, eu vou ter um corte no pavimento superior, que é a parte de cima. Olha aqui, ó. Corte do pavimento térreo, 1,5 m do chão, então eu vejo parte dela. Corte do pavimento superior, ele está 1,5 m a partir da laje. Aqui alguns exemplos de posicionamento na prancha, ó. Como que eu faço para fazer um desenho esquemático da escada, ó. Coloco aqui a planta embaixo, em cima eu faço o corte, ó. Puxo linhas auxiliares, que vão ser as linhas que vão ajudar eu a fazer aí o desenho dos meus degraus. E o exercício, gente, ó. Então, vocês vão desenhar uma escada. Desenhe uma escada de croação vertical que leva da sala do mezanino de uma casa. A escada ela vai ser no formato U. Vou ter o pé direito de 13 centímetros e eu vou ter o 15 centímetros de laje, tá? A laje, ó, a laje é isso aqui, ó. A escada ela vai chegar na laje nessa partezinha aqui, ó. Então, aqui tem 15 centímetros. O que é uma coisa que é interessante vocês considerarem? Não sei se eu falei isso, ó. Mas, quando eu for dimensionar o último degrau, que é essa partezinha aqui, ó, eu tenho que considerar já o tamanho da laje. Então, basicamente, o último degrau que vai chegar aqui da minha escada, não vai chegar no piso superior, ele é a laje. Então, basicamente, a laje vai ser o último degrau. Dá para entender isso? Sim. Tranquilo até aqui? Esse último degrau, então, ele pode ter uma medida diferente, então, dos demais, né, professor? Não, ele vai ser a mesma medida, só que você tem que considerar os 15 centímetros da laje. Lembra lá, todos os espelhos precisam ser do mesmo tamanho. Lembra lá que a gente falou? Sim. Todos os espelhos precisam ser do mesmo tamanho, só que daí você tem que considerar que você vai ter uma laje de 15 centímetros. O que você pode fazer, por exemplo, é pegar esse vão de 3 metros, você vai fazer a divisão como a gente fez, e aí você vai considerar que depois no último degrau tem a laje. Ó, então você vai calcular a quantidade de espelhos, que é o que a gente fez aqui. Os espelhos têm que estar de acordo com aquela dimensão que eu passei aqui, certo? Que é entre 16 e 18 centímetros, não pode ser nem menor nem maior que isso. Você vai calcular o tamanho da pisada, que vai estar entre 28 e 32 centímetros, nem maior nem menor. Você vai ter que colocar um patamar dentro da planta, dentro da escada. Lembra do patamar que eu falei? Uma coisa que eu talvez não tenha dito para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu voltar no patamar. Deixa eu ver um que tem um exemplo bom aqui, ó. O patamar, a largura desse patamar, daqui até aqui,
ele vai ser a mesma largura do primeiro lance de escada, tá? Se você notar, esse lance de o patamar aqui, ele é a somatória dos dois lances de escada, ó. Então, esse tamanho daqui até aqui vai ser o mesmo que esse mais esse. E a largura dele, ela precisa ser a mesma largura desse aqui, ó, do lance de escada. Então, um exemplo, se daqui até aqui tiver 1,20 m, a largura do patamar precisa ser de 1,20 m. Daqui até aqui precisa ser de 1,20 m. Se esse lance tiver 1,5 m de largura, desse ponto até esse ponto tiver 1,5 m, a largura do patamar precisa ser 1,5 m. Daqui até aqui vai ter que ser 1,5 m. Então, ele tem exatamente a mesma medida. Dá para entender isso? Sim. Depois, ó, você vai desenhar uma escada em planta e depois você vai desenhar uma escada em corte, como está aqui, ó. Primeiro você faz ela em planta e depois você faz ela em corte, como está aqui. Então, a gente faz isso numa folha 3, uma escala 1:25. Dúvidas, pessoal? Os dois desenhos numa mesma folha, né, professor? Na mesma folha. Escala 1:25, folha 3. Dúvida, gente? Não. Pessoal, é o seguinte, ó. A respeito lá da nossa entrega, então, a princípio a gente mantém e eu vou confirmar com a professora. Amanhã eu vou dar uma ligadinha para os coordenadores. E aí, na próxima aula, a gente confirma com vocês, pode ser? Caso alguma coisa mude, a gente resolve na próxima aula. Professor, a próxima aula também vai ser pelo Moodle ou vai ser presencial? Não, vai ser lá na Uningá. Nossa próxima aula vai ser na Uningá, em sala de aula. Certo, gente? Dúvidas? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Certo, professor. Chamada. Ninguém tem dúvidas? Não? Vamos lá, então, pessoal. Ó, coloquem aí no nosso chat o nome de vocês e o curso. Certo? Vamos fazer chamada. Deixa eu anotar aqui o dia de hoje, 26 de agosto. Desenho técnico. Lista de presença. Vamos lá. Tranquilo, gente? Difícil? Difícil de fazer? Não muito. Assustaram? Ficaram preocupados? Foi depois daquele trabalho da parte elétrica, professor. Tá difícil? Aquele é mais complexo. Acharam difícil o trabalho de elétrica? Um pouco. A verdade é o seguinte, é muito trabalhoso. Essa é a verdade. Ele é bastante trabalhoso. Muito detalhe. Gabriel dos Santos é de que curso mesmo? Tá aqui, não apareceu inteiro. O que você faz, Gabriel? Gabriel tá aí? Gabriel dos Santos?
Não? Eu acho que ele escreveu mais para baixo, professor. Deixa eu ver. Gabriel Dezembro? Gabriel Vinícius Souza, Gabriel dos Santos Dezembro. Tá aqui, ó. Engenharia da computação. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu só terminar aqui de anotar só um pouquinho. Acho que agora deu. Agora deu. Dúvida, gente? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? 6/8, isso, tá salvo. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês, gente? A aula vai ficar gravada? Oi? Onde a aula vai ficar gravada? A aula fica gravada. Acho que, se não me engano, amanhã cedo eu já consigo colocar para vocês. Tá bom. Coloca o material também. Esse material do slide aqui vai lá com a atividade, tá? O de elétrica eu já postei, já tá tudo lá. Eu acho que eu não tô devendo nada. Se eu tiver, vocês me avisem, por favor. E aí, de novo, a respeito do trabalho, então, a princípio, a gente mantém dia 9, e eu vou confirmar exatamente lá com a coordenação o dia da prova, se realmente vai ter a inversão com a prova de física. Se não tiver inversão, a gente mantém dia 9. Se tiver inversão, a gente volta a discutir o assunto e ver a melhor forma de fazer. Beleza? Ô, professor, lembra de colocar o arquivo que você passou em PDF na aula presencial. Ele não tá lá? O da dobra de folha não tá lá? Eu acho que era o vídeo que comentaram. Ah, é verdade. O vídeo é o link, na verdade. Eu posso postar o link para vocês lá. Daí vocês acessam pelo YouTube. Posso deixar lá o link para vocês, tá? Outra coisa que eu ia falar. Daí eu posto o link e posto essa aula de hoje também. Certo, gente? Diga lá. O desenho do elétrico, ele não vai caber tudo em uma folha só. Eu imprimi as folhas lá para medir e não cabe. Vai ter que ficar em 2 folhas. Você pode fazer separação. Você pode fazer daí a planta em uma folha e o restante em outra. Só a planta em uma daí? Pode ser, pode ser. Beleza. Acho que, se eu não me engano, aquela planta, se você desenhar na escala 1/50, eu acho que você consegue pegar uma dimensão boa na folha. Mas tem que dar uma olhadinha. É a escala que eu estava fazendo, na verdade. Se eu não me engano, mas tem que dar uma confirmada. Dúvidas, pessoal? Mais alguém? Não, então, pessoal, semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente vai estar lá na Uningá, tá? A gente vai ter a nossa aula presencial, última do bimestre. E aí a gente resolve essa coisa aí do trabalho. Pessoal, então, até semana que vem. Fiquem com Deus, um abraço. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, galera. Boa noite.